Então, olha, esse assunto aqui, carga elétrica, será o assunto 1 da disciplina e da nossa carga horária de física. Lembrando que as primeiras aulas foram uma apresentação básica, depois eu passei para vocês assistirem um filme, depois revisei um conteúdo de função em primeiro grau, muito importante, para nós situarmos na disciplina, principalmente pela análise de duas variáveis. A função de primeiro grau é um ponto inicial para que possamos comparar variáveis diferentes a partir de uma linearidade. Então, nessa aula, nós trataremos de uma unidade fundamental para o nosso estudo, que é a carga elétrica. Então, vamos lá. Já se sabia, meio que de forma empírica, de forma experimental, da existência de algo que fazia com que os corpos fossem carregados ou dotados de a capacidade de atrair ou de aproximar os outros. Mas ainda não se tinha um nome para isso. Não tinha um nome, não se conhecia estruturalmente que coisa seria essa. Então, olha, por critérios históricos, lá na Grécia Antiga, já sabiam visualmente que corpos, quando atritados ou friccionados a outros, depois de serem atritados ou friccionados, eles possuíam a capacidade de atrair corpos menores ou de atrair corpos mais leves. Então, nós temos aqui exemplo de uma resina chamada âmbar. Então, depois que, pelos estudos dos gregos antigos, principalmente Tales de Mileto, depois que friccionavam uma substância chamada âmbar e aproximava o âmbar a folhas secas, a grãos, ele tinha a capacidade de atrair. Não sabiam por quê, mas aí já foi um primórdio para o que vinhamos a chamar de eletricidade ou chamar de campo elétrico. Vamos adiante. Já no século XVI, né, o Gilbert disse, não, isso aí é devido a uma espécie de substância eletrizada ou algo. Ele falou substância, mas era algo capaz de atrair, de criar um campo que fizesse com que corpos fossem aproximados. Pois bem, tudo isso era ideia, ideias que passavam pela cabeça dos cientistas mediante a visualização de fenômenos físicos que ocorriam. A coisa foi ficar mais clara, ficar mais compreensiva, depois que perceberam o seguinte, ó, isso acontece pois um corpo tem a capacidade de ganhar ou perder carga elétrica, de ganhar ou de perder uma certa partícula, e depois que um corpo perde ou ganha uma certa partícula, entre esse corpo se cria um campo energético, e esse campo tem a capacidade de influenciar corpos menores. Então vamos lá. Agora, o que é esse algo que perde? A questão é essa. O que é esse algo que perde? Como se perde? Qual a estrutura da matéria que faz com que a gente perceba isso mais claramente? Pois bem, aí nós chegamos a um conceito de carga elétrica. Para entender a carga elétrica, que é carga elétrica é uma notação que se dá às partículas elementares de um átomo. Para se entender melhor a carga elétrica, é bom relembrar a estrutura de funcionamento de um átomo. Lembrando que o átomo se considera a menor porção da matéria a que conhecemos, a menor porção. Só que com o desenvolvimento e os estudos da atomística, nós percebemos que o átomo pode vir a ser dividido. O átomo que conhecemos hoje possui uma divisão e se divide em núcleo e eletrosfera. Dentro do núcleo existem partículas menores, ou que se chamamos de partículas elementares. Então, partículas elementares formam o átomo, e dentro do seu núcleo, ou seja, dentro do seu ponto central, nós temos nêutrons e prótons.
com a força coesa, conhecida como força nuclear forte, uma força muito forte de coesão, que mantém nêutrons e prótons juntos, ok? E ao redor do núcleo nós temos a eletrosfera, que orbita em torno aí desse núcleo. Agora, por critério de análise, vamos perceber o seguinte, ó. Nós temos aqui as três partículas elementares do átomo, elétron, próton e nêutron. Observa o seguinte, olha, observa essa massa aqui. A massa do elétron, ele possui, de maneira experimental, uma ordem de grandeza de 10 a menos 31. Do próton, 10 a menos 27, e do elétron, 10 a menos 27. Nós sabemos que, quanto menor esse expoente negativo em uma potência de base 10, menor é o número. Então, observa, 10 a menos 31 se torna menor que o 10 a menos 27. Então, a interpretação disso é o seguinte, é que a massa, olha, é que a massa do elétron é menor que a massa do próton e que a massa do nêutron. Então, a massa do elétron é menor que a massa do próton e a massa do nêutron. Vejamos bem. Se a massa do elétron é menor que a massa do próton e a massa do nêutron, se dá uma justificativa, podemos dizer assim, uma justificativa gravitacional para se analisar e corresponder esse núcleo como sendo o Sol, o nosso Sol, a estrela solar. Então, o núcleo, nesse caso do átomo, ó, vou colocar aqui de novo, o núcleo do átomo, formado por nêutrons e prótons, estaria comparado analogicamente ou semanticamente ao nosso Sol, a estrela, o ponto mais massivo do sistema solar. E os planetas, analogicamente, seriam os elétrons, né, que orbitam em torno de um ponto central. Lembrando, os elétrons possuem menor massa. Então, corpos de massa menor, ó, corpos de massa menor, são orbitados em torno de corpos de massa maior. Ok? Nós visualizamos isso aqui. Agora perceba o seguinte, ó, isso quanto à massa e quanto à carga. Olha, os cientistas também colocaram em um campo magnético, tanto o próton, quanto o elétron, quanto o nêutron. Aí acontece o seguinte, olha, o que aconteceu? O elétron se desviou à esquerda, o próton para a direita, e o nêutron passou pelo meio do campo magnético. Então, a partir disso, se convencionou que próton e elétron eles apresentavam a mesma carga devido a esse comportamento da trajetória, contudo, a carga teria valor trocado, um negativo e outro positivo, como convenção. Tá? Observa que o nêutron, como não desviou da trajetória, ele se manteve uma trajetória retilínea, se convencionou a carga do nêutron como sendo zero, como sendo a carga nula. Então, carga é uma quantidade elétrica específica para as partículas elementares, para o elétron, o próton e o nêutron. O que são portadores de carga? Aí é o ponto interessante. O que é o portador de carga? Vejamos bem. Se um elétron, vou colocar aqui até na figura de novo, se o elétron ele orbita em torno do próton, ele fica orbitando, perceba o seguinte, olha, que o elétron, ele pode sair da zona de influência do seu núcleo. Como ele pode sair da influência de zona do seu núcleo? Ganhar algum tipo de energia. Então, se o elétron ganhar uma energia extra, esse elétron pode sair da zona de influência do seu átomo, assim como se pode, por
também por critérios energéticos, colocar um elétron dentro de um átomo. Então, olha, eu posso, tanto por critérios de energia, perder elétrons, quanto também eu posso ganhar elétron. O ganhar elétron é colocar um elétron a mais nas camadas eletrosféricas do átomo. Ganhar um elétron. Perder é extrair um elétron fora das camadas eletrosféricas de um átomo. Ok? Deixa eu vir aqui. Ah, beleza. Vou repetir. Ó, carga elétrica é a unidade. Carga é a unidade elétrica correspondente às partículas elementares. Ok? Tranquilo, Tatiane? Sim. Pronto. Tranquilo. Até aqui, algum problema? Se bem que eu acredito que vocês já viram esse química, né? Pronto, eu vou prosseguir aqui. Vou prosseguir. Pronto, ó. Então, o que acontece aqui? Nós temos os portadores de carga. Olha, os portadores de carga são os elétrons. Por que eu estou considerando os portadores de carga como sendo elétrons? Veja bem, no começo eu disse que o núcleo é formado por prótons e nêutrons, eles têm uma força de coesão muito forte. Devido a essa força de coesão ser muito forte, em termos, em termos de cotidiano, esse que nós estamos inseridos, tem que ser uma quantidade de energia abismal para que venha a se perder próton ou nêutron de um núcleo atômico. Então, próton e nêutron, para os critérios que estamos analisando, eles ficam inertes, nós não modificamos. Então, o elétron é que vai dar essa característica de um corpo ser carregado positivamente ou negativamente. Então, por convenção, nós dizemos o seguinte: quando um corpo está eletrizado, um átomo está eletrizado, ele é chamado de íon. E esse íon pode ser tanto cátion como pode ser um ânion. Um cátion é quando? Olha, um cátion é quando um corpo ele perde elétrons. Então, o elétron sai daquela zona da região de influência do núcleo atômico. Ele fica de forma, o átomo fica de maneira catódica, ele vira um cátion, ok? Cátion. No cátion, o número de elétrons é menor que o de prótons. Já no ânion, o que acontece? O átomo ele ganha elétrons. Os elétrons eles são colocados na região de influência do núcleo atômico de um determinado átomo. Então, o ânion, o átomo fica carregado negativamente. Existe mais elétrons que prótons. Ok? Ora, com base nisso, nós podemos definir muito bem o que é condutor elétrico. Ora, o que é um condutor elétrico? Perceba, existem materiais que conduzem mais eletricidade que outros. E por que isso acontece? Isso se deve por conta da estrutura atômica do material, do átomo que compõe aquela estrutura. Vejamos bem. Na tabela, podemos dizer assim, energética, ou tabela da distribuição eletrônica por camadas, proposta por Linus Pauling, o que nós temos é o seguinte, ó, que os elétrons estão em camadas, ó, camada K, L, M, N, O, P, Q, certo? Cada camada dessa suporta uma quantidade de elétrons, e o que nós temos é o seguinte: os átomos que apresentam na sua última camada, que é conhecida de camada de valência, o número entre 1 a 3 elétrons, esses elétrons eles têm a capacidade de se mover nessa camada.
Eles têm a capacidade de se mover nessa camada, ou eles têm a facilidade de pular fora dessa camada, de ganhar qualquer energiazinha extra que ele ganha, seja por um atrito, seja por uma transferência de calor, seja por uma incidência de luz. Esse elétron aí, ele tem a capacidade de ou saltar fora ou de se movimentar a camadas mais externas. Esse salto de camada externa dá ao elétron uma certa liberdade. Então, condutor elétrico é aquele átomo que possui, aquele átomo que possui 1 a 3 elétrons na sua camada de valência, e esses elétrons ficam livres, pois eles apresentam a maior região de facilidade para se locomover. Então, é isso que faz com que um átomo seja mais, podemos dizer, mais condutor que o outro, por causa dessa mobilidade do último elétron de valência. Ok? O que seria um isolante? Olha, se no condutor o elétron de valência fica livre, porque é como se ele fosse o dono ali daquela camada, vamos dizer assim, no isolante é diferente. Olha, aqui no caso tem esse aqui, o gás, ou tem o oxigênio tem 6 elétrons na camada, na última camada, na camada de valência. Perceba que fica difícil até desses elétrons se moverem na camada. Fica difícil eles ganharem uma energia extra, porque eles estão lá em conjunto, é uma energia muito grande que eu tenho a associar para que esses elétrons venham ganhar mobilidade. Então, é praticamente fixo, é uma energia muito grande que eu tenho que desprender para um corpo virar isolante, para um corpo isolante virar a ser condutor. Ok? Então, essa aí é a definição de isolante. O que seria, então, um corpo eletricamente neutro? Deixa eu vir aqui fazer algumas análises. Alguém quer se colocar? Não? Então eu vou continuar, ok? Ó, o que é um corpo eletricamente neutro? Um corpo eletricamente neutro será um corpo que possui a mesma quantidade de prótons e a mesma quantidade de elétrons. Ele está neutralizado, ele não passou por um processo de eletrização. Lembrando que eletrização é o ato de perder ou de ganhar elétrons. Então, se o corpo está neutro, ele nem ganhou e nem perdeu elétrons, pois o número de prótons é igual ao número de elétrons. Bom, como eu falei, eletrização é o ato de perder ou ganhar elétrons. E aqui nós temos os processos de eletrização. Pois bem, então, olha, você pode eletrizar um corpo de várias maneiras. Existem 3 tipos ao qual nós estamos se dedicando aqui para essa matéria. Um tipo é a eletrização por atrito. O que isso significa? A eletrização por atrito se dá quando dois corpos diferentes, de estruturas diferentes. Estrutura pode ser tanto a geometria quanto o tipo de substância. Eles estão previamente eletricamente neutros. Você atrita, fricciona um ao outro, e depois dessa fricção, um perde e o outro ganha elétrons. Ok? Vejamos o seguinte. Eu coloquei aqui um caso do vidro e do algodão. Observa, o vidro e o algodão estão eletricamente neutros, então acontece uma fricção entre algodão e vidro. Após essa fricção, o vidro ele fica carregado positivamente e o algodão fica carregado negativamente. Então, olha, esses dados aí eu peguei de uma coisa chamada de série triboelétrica. É uma tabela experimental a qual os físicos fizeram, onde nessa tabela os nomes que estão na ponta acima da tabela,
eles possuem a capacidade de perder elétrons. E os que estão mais abaixo têm a capacidade de ganhar elétrons. Lembrando, ganhar elétron fica negativo, perder elétrons fica positivo. Ó, vamos dar alguns exemplos aqui. Exemplos bem simplistas, né? Uma pessoa que tem um cabelo grande, né? Visualiza mais, passa o dia na rua, tá, e o vento, o ar, se choca com o cabelo. Né? Então, observa, existe um choque, um contato entre as partículas de ar com as partículas do cabelo. Então, esse choque, observa que existe ali ó, um fator de ganho e de perca de elétrons. Um ganha, outro perde elétrons, e os elétrons vão ficar distribuídos, ou as cargas vão ficar distribuídas pelo cabelo. Então, quando as cargas ficam distribuídas pelo cabelo, aí nós temos essa sensação do cabelo estar arrepiado, né? O cabelo está arrepiado porque existem cargas distribuídas pelo cabelo, fazendo com que ele fique energeticamente carregado, alterando, assim, a configuração inicial. Um outro exemplo também é quando, não sei se é quem tem gato aí, o cachorro, mas quando viemos aí escovar o pelo do gato, né, nós percebemos que depois que nós passamos o pente, o que acontece é o seguinte, é que o pelo do gato fica todo arrepiado, porque existe aí um atrito entre substâncias diferentes e faz com que um perca e outro ganhe elétrons, e os elétrons ficam distribuídos na superfície ou no pelo do gato. Então, a eletrização por atrito é isso aí, dois corpos que estão previamente neutros, de estruturas diferentes. Essa estrutura pode ser tanto de geometria quanto de substância. Depois que atritados, ambos ficam eletrizados. A eletrização por indução. A eletrização por indução é o seguinte, ó, eu tenho já um corpo previamente eletrizado, previamente carregado, e eu aproximo, não chego a tocar, só aproximo. Só aquela zona de influência lá que eu falei no começo, aquela zona de influência que gera um campo de forças, e esse campo de forças tem a capacidade de eletrizar corpos que não estão eletrizados. Isso se chama eletrização por indução. O que acontece? Vamos colocar um exemplo. Você liga a televisão, na televisão fica uma portadora de cargas, existem elétrons ali se movimentando, você aproxima o seu braço, então o que acontece? Os pelos se aproximam em relação ao corpo que está eletrizado. Então nós temos aí um processo de eletrização por indução. Ok? Um outro exemplo, não sei se você já viu essa experiência, você pega, picota vários papéis, picota os papéis, coloca sobre a mesa, aí você pega uma régua, passa ao seu cabelo, e você, depois que passou a régua no seu cabelo, você aproxima essa régua dos papéis picados. Então, os papéis picados, eles vão se aproximar do corpo que estava previamente eletrizado, que era o pente, ou a régua que você passou no cabelo. Enfim, isso se chama eletrização por indução. E o que é eletrização por contato? A eletrização por contato acontece quando dois corpos previamente carregados são colocados juntos, em contato um com o outro, e depois a carga final deles tem que ser iguais para ocorrer a eletrização por contato. Então vamos lá. Imagine que eu tenho uma carga de 3 coulombs e uma carga de 6 coulombs. Cargas diferentes, aproximando-se, colocando em contato. Depois, as duas, 3 e 6, observa, são diferentes. Para acontecer o contato, as duas cargas têm que ter cargas o quê? Iguais. De forma que uma tem 4,5 e a outra também 4,5. Aqui eu coloquei o exemplo de forma geral, como são formados os raios, né? Então, as partículas de água, elas evaporam, alcançam altas altitudes. Quando alcança altas altitudes, a temperatura está muito baixa, a água se cristaliza em cristais de formatos ou geometrias diferentes,
esses cristais se colidem entre si, essa colisão faz com que os cristais adquiram cargas por atrito, colisão, atrito, né? Então, essas cargas ficam carregadas com sinais diferentes. Esse excesso de carga é transmitido do solo, é transmitido do céu para o solo, e essa descarga, essa movimentação da carga em excesso, ele nos dá dois efeitos visuais. Um é o relâmpago, que é o primeiro efeito que nos chega à nossa vista, pois a velocidade da luz é maior do que a velocidade do som, e depois o som, que é o trovão, que chega depois por conta também desses fatores, que a velocidade do som ela precisa de um meio para se propagar, ele acontece pela colisão da energética de partícula a partícula até chegar ao nosso aparelho auditivo, demora mais um pouco. Então é assim que nós vemos e aqui acontece aí a formação dos raios, basicamente são processos físicos envolvidos, né? Nós temos aqui alguns princípios eletrostáticos, que é o princípio da atração e repulsão. Se eu tenho uma carga positiva e positiva aqui, elas se afastam, cargas negativas também se afastam, e cargas positivas e negativas, elas se aproximam. E aqui existe o princípio da conservação da carga elétrica, que diz o seguinte, ó, a soma algébrica das cargas tem que se manter a mesma. Não necessariamente as cargas têm que ser iguais, mas elas têm que se manter a mesma, porque a carga não é criada do nada. A carga é um fator natural que se conserva. Então, imagine que se eu tivesse aqui, igual aquele exemplo, 3 e 9, vamos colocar aqui 3 e 9, as cargas são 12, e aqui eles passam por um processo de eletrização por contato, e que vem a ser 6 e 6, observa, que mesmo as cargas sendo a estrutura das cargas aqui, a maneira como elas se configuram serem diferentes, mas a soma delas tem que ser iguais. Tem que ser iguais. Aqui é a quantização da carga elétrica, eu vou explicar na próxima aula, e aqui tem algumas questões que eu já coloquei lá no formulário para vocês responderem em questões teoréticas, somente com teoria, como foi a aula de hoje. Ah, sim, beleza. O processo da eletrização por contato, ele acontece da seguinte forma. Você tem duas cargas que já está carregada e depois elas se configuram de maneira que